Mas, gente, vamos dar continuidade aqui com relação a onde paramos, né? Vimos aí aqueles tipos de evangelismo diferentes. Ali é o que a gente chama de, né, porta de entrada, certo? E a gente vai dar uma olhada agora minuciosa, em detalhe, em mais detalhe, como é que cada uma daquelas camadas de evangelismo pode ajudar a sua igreja, né, a absorver e a alcançar o maior número de pessoas. Primeiro que a gente vai começar é pelo evangelismo de presença, certo? O que é o evangelismo de presença? Como é que a gente pode fazer e efetuar um evangelismo de presença de maneira mais eficaz na comunidade onde a gente está inserido? Há 4 características relacionadas ao evangelismo de presença. Primeira característica é que é um evangelismo voltado para estritamente pessoas sem igreja, pessoas não convertidas, pessoas que não fazem parte de igreja nenhuma. Você não está tentando aí transferir gente de igreja para a sua igreja. Você está tentando alcançar pessoas que não fazem parte de igreja alguma, né? Ou seja, assim, os não salvos. Segunda característica é ter uma atmosfera direcionada às pessoas sem igreja. São evangelismos ou coisas que você faz de maneira evangelística, onde você mantém na sua cabeça que você está recebendo pessoas que não conhecem a Cristo, que não tem nenhum tipo de vivência de igreja, que não sabe o que é uma igreja, que não tem conhecimento nenhum de jargão evangélico. A gente gosta muito de falar evangelicalês, né? Todo mundo aqui é vamos dizer assim, conhecedor da língua evangelicalês. A gente conversa muito entre si e a gente se entende que a gente faz parte de igreja. Mas tem gente aí de fora que escuta aquilo e acha que aquilo ali é uma coisa que não tem a mínima ideia do que é que você está falando. Então a gente faz coisas dentro da igreja que são estranhas para pessoas fora da igreja. Você já parou para pensar? Você já alguma vez parou para pensar durante um culto da sua igreja? Como é que uma pessoa que não tem vivência absolutamente nenhuma com a igreja se sentiria dentro dele? Você já foi Você já foi em algum lugar, né, participar de um encontro, de um treinamento, de qualquer coisa que seja, que foi completamente estranho e esquisito para você, porque foi feito num contexto completamente alienígena para você? Eu já tive algumas situações dessas. Eu trabalhava com uma pessoa que era do Vietnã. Eu trabalhava numa fábrica, ele também trabalhava na mesma função que eu, e a gente se tornou amigo, porque eu estava morando nos Estados Unidos nessa época, e aí ficava conversando durante os intervalos, eu, ele e um mexicano, porque nós éramos os únicos 3 estrangeiros na fábrica. E a gente se tornou muito amigo, né? Conhecido. E aí ele uma vez me convidou para o aniversário de 1 ano da filha dele, recém-nascida. Recém-nascida não, a filha dele, né, a mais novinha, ele tinha 2. E aí eu fui, foi eu e Michele. Quando eu abri a porta, eu vi que aquele dia ia ser novo para mim. Estava todo mundo sentado no chão, ao redor da comida, certo? Eles tinham mais ou menos umas 3 panelas elétricas, e à medida que aquilo ia esquentando, eles iam jogando frutos do mar lá dentro, dos quais eu jamais vi, e eu sou de Recife, viu? Né? Depois eu vi que tinha um catombo assim, no meio da sala, no chão, a ser revelado mais tarde. Mais ou menos metade da noite depois que a gente cantou karaokê por 2 horas. Foi revelado o maior porco assado que eu jamais vi na minha vida, com a maçã na boca. Vamos dizer que aquele dia para mim, tudo ali foi novo. Quando eu saí dali, estava dentro do carro, é como se Deus tivesse falado comigo. Disse, imagina como é que uma pessoa que nunca entrou numa igreja se sente. E eu fui conversando com minha esposa para casa. Rapaz, o que eu mais aprendi hoje foi como é que uma pessoa que entra no ambiente do qual a gente está confortável se sente. E pouquíssimas vezes que a gente faz programações de igrejas, eventos, atividades da igreja, a gente para pensar, certo? Como é que as pessoas vão se sentir quando estiverem
nesse ambiente, nesse evento, nessa programação. A gente programa e planeja da nossa zona de conforto. Né? A gente vai fazer um culto de Natal, aí a gente planeja vamos dizer assim, uma cantata, né? ou um quarteto de alguém, ou umas músicas especiais, certo? Aí a gente planeja coisas diferentes, mas a gente para pensar que aquilo ali é tudo novo para quem nunca viu. Para quem nunca viu. Então a gente faz muita coisa na igreja que a gente não leva em consideração de que as pessoas estão vindo para uma atmosfera da qual elas não têm conhecimento. Elas jamais foram expostas. E a minha tarefa, né, como alguém que participa de uma igreja já é crente em Cristo Jesus, é saber de como abordar essas pessoas de uma maneira que o ambiente não seja tão alienígena. Vai ser sempre. É um contexto diferente. É como você for para a casa, quando você viaja e fica na casa de outras pessoas. Todo mundo tem seu jeito de ser família. Né? Eu estou na casa de Rogério e Matrélio, tem coisas peculiares lá, que não tem na minha casa, que não tem na casa de Lucas. Então a gente sempre vai ter isso aí. Mas por mais que a gente tenha isso aí, quando Rogério e Matrélio me recebem na casa deles, eles ficam pensando de coisas que talvez eles não pensem no seu dia a dia, não é? Será que ele trouxe toalha? Será que ele trouxe sabonete? Não é? É muito importante que ele tenha sabonete. Não, a gente vai pagar, né? A gente vai pagar o preço por isso. Então, a gente fica pensando de coisas que normalmente a gente não pensa. Mas quando vem para a igreja, a gente não pensa de nada disso. A gente trata todo mundo como todo mundo já conhecesse isso aqui. E a gente tem que lembrar, a partir do momento que a pessoa entra pela porta da frente da sua igreja, ela está entrando como se fosse uma cápsula, da qual você sabe o que acontece ali, semana após semana, mas outras pessoas não. Então a gente tem que lembrar disso para que a gente possa, né, ministrar para pessoas de uma maneira que elas venham entender. A outra característica do evangelismo de presença é que ele não é ameaçador. O que eu quero dizer com isso? Vai ter hora para tudo. Tem hora para tudo. Talvez Rogério e Matrélio tenham um costume, uma rotina de fazer alguma coisa com a família deles, né, que eles cheguem e dizem, eu acho que é melhor a gente esperar até o terceiro dia para a gente fazer isso com o Joaquim. Não sei, talvez eles tenham o hábito de subir e descer a ladeira onde eles moram a pé umas 3 vezes, né? Não sei, é melhor a gente esperar fazer isso com o coitado. Vamos fazer isso no último dia, né? Para ele não decidir nunca mais voltar para cá, certo? Então tem coisas que a gente deve fazer como igreja, das quais a gente deve esperar um pouquinho mais. Então, o evangelismo de presença é aquele primeiro contato que você tem com pessoas que nunca tiveram contato com uma igreja, certo? Do qual não é ameaçador. Você não vai chegar para ele, certo? E começar a conversar com ele pela primeira vez na igreja sobre a revelação do mistério, por exemplo. Por quê? Porque ele nunca teve contato com nada disso. Primeiro deixa ele te conhecer quem você é, conhece ele. Primeiro deixa ele perceber que você tem um interesse genuíno na vida dele. E vai ter um momento de você fazer isso. A gente às vezes quer derrubar tudo de uma vez nas pessoas. A primeira vez que eu pastoreei a igreja onde eu estou pastoreando agora, nós tínhamos a tendência, que eu percebi depois, de que a gente ficava feito formiga em açúcar ao redor das visitantes. Eu acho que a gente ficava tão, né, naquela ideia de que a gente vai fazer com que eles voltem para cá só pela atenção que a gente vai dar, que as pessoas saíram de lá meio assustadas. Não é? Rapaz, eu não sei se eu quero participar de uma igreja que é pegajosa desse jeito comigo. Então a gente veio a perceber que tem etapas nesse processo aí que a gente tem que perceber, certo? Que a gente tem que conhecer.
Há um autor que já falou algo muito sábio e interessante, que diz que as pessoas têm que perceber que você se importa com elas para que elas se importem com o que você tem a dizer. Então o evangelismo de presença, ele faz esse primeiro contato aí. Primeiro contato. Conheça essas pessoas. A última característica desse tipo de evangelismo é que é um evangelismo que tem no mínimo 50% da participação de pessoas sem igreja. Você sabe que eu jamais vi igreja fazer? Vamos fazer um evento evangelístico. As mesmas pessoas lá que a gente já conhece. Não tem nenhuma pessoa nova. Não tem nenhum convidado da comunidade. Então não é um evento evangelístico. É uma reunião de família. É o que é. Não é? A gente vai convidar um monte de gente para jantar. Aí senta eu, Michele, Natan e Isabelle. Não convidei ninguém para jantar. Há todo mundo que janta comigo todo dia lá. Então a gente tem que perceber, se a gente quer ser intencionalmente evangelístico, nós temos que ser intencionalmente evangelísticos. É considerado que pelo menos 50% das pessoas que vêm para um evento evangelístico leva a se tornar aquela reunião evangelística. Então, se você, vamos dizer aí, faz uma programação de Natal, estou falando muito de Natal porque a gente está chegando em dezembro agora, né? E se você não tem 50% da igreja, de gente da comunidade que nunca veio à sua igreja, é um culto de Natal por membros da igreja. Não é um culto evangelístico de Natal. Contanto que você não se engane, pelo menos faça isso, né? Às vezes a gente bota lá um convite, né? Convidamos toda a comunidade, né, para vir ao nosso culto de Natal. Aí a gente fala para a igreja que vai ser um culto evangelístico. Aí entre 50 pessoas tem 2 da comunidade. Não foi um culto evangelístico. Foi um culto de Natal para sua família, onde teve 2 visitantes. A gente tem que pensar nisso aí, em relação ao evangelismo de presença. Há alguns tipos de crescimento da igreja que eu gostaria de falar com vocês também, que cai dentro desse contexto do evangelismo de presença. O primeiro é o crescimento interno. E o crescimento interno, ele inclui tudo o que acontece dentro do corpo de Cristo entre os crentes. Culto, classes de crescimento espiritual, aconselhamento, eventos para fortificar a comunhão, ou seja, qualquer ministério que torne os crentes melhores servos de Deus. Isso é um crescimento interno. Às vezes a gente faz isso e acha que isso é ser evangelístico. Não. Isso é crescer as pessoas que já fazem parte da minha igreja. A gente tem que começar a avaliar isso de maneira sincera. Aí tem um crescimento por expansão. O crescimento por expansão é quando crentes vão para fora das 4 paredes do prédio da igreja e tentam ganhar almas, trazendo esses indivíduos para participar da membresia da igreja local. Resulta no crescimento de novas pessoas na igreja local. Esse crescimento é por expansão. Por quê? São pessoas que fazem parte da igreja agora tentando alcançar pessoas da comunidade para fazerem parte da igreja e conhecerem a Cristo como Salvador. Terceiro tipo de crescimento é o crescimento por extensão. E o crescimento por extensão é ganhar almas para Cristo, mas ao invés de trazê-los para a mesma igreja local, eles são levados a uma nova igreja que está começando. Também é chamado isso aí de plantação de igreja. Então há um crescimento por expansão e um crescimento por extensão. Você tem que decidir qual é o crescimento que você quer. Por quê? Porque isso vai mexer com a estratégia de crescimento da sua igreja. Se você está querendo crescer a sua igreja, então a sua comunidade imediata é o seu alvo. Se você quer levar o Evangelho de Cristo a outras comunidades, isso é que tipo de crescimento? Crescimento de expansão, não de extensão. Então a gente não pode se enganar e tentar fazer coisas das quais não vão dar certo. A gente quer alcançar um cara que mora a 1 hora daqui, talvez ele não vai nunca fazer parte dessa igreja. Isso vai mexer com a nossa estratégia de crescimento
da nossa igreja local. E o último tipo de crescimento é o crescimento intercultural. É plantar novas igrejas, mas em culturas diferentes da cultura da igreja. Ou seja, é missões. Quando a gente pega o Evangelho da Graça e leva aí, vamos dizer aí, para o Chile, Peru, Argentina, né? Rapaz, você sabia que Deus nos chamou para evangelizar a Argentina, né? Eu sei, é difícil, né? Mas Maradona precisa de Jesus também. E aí, o que é uma igreja saudável? Vamos dar uma olhada aqui, o que é uma igreja saudável? Deixa eu perguntar a vocês, na cabeça de vocês, o que é uma igreja saudável? Alguém? Uma igreja que evangeliza. Uma igreja que estuda a Bíblia. Uma igreja que discipula. Certo? Certo. A igreja para ir ao evangelho dos outros. Evangeliza, né? De novo aí, isso. Uma igreja que vive a palavra. Uma igreja que vive a palavra, né? Vive a palavra no seu contexto familiar, né? Vamos dizer assim, na sua vizinhança, né? Uma igreja que cresce. Uma igreja que cresce, evangelismo de novo aí, ou também pode significar crescimento espiritual das pessoas que já fazem parte da igreja, né? Tem esses dois crescimentos aí, interno e externo, que a gente tem falado aqui. Testemunho dos seus membros. Testemunho dos seus membros. Né? Não tem nada melhor do que você saber que quando a pessoa escuta o nome da sua igreja, ou quando um dos membros da sua igreja está, vamos dizer aí, num lugar onde conhece alguém e a pessoa pergunta qual é a sua igreja e fala, eu já ouvi falar muito bem da sua igreja. Não tem nada mais, né, reafirmador do que isso aí. Eu vou falar uma história com você. A minha patroa, vai com a minha patroa lá no Pedro, ela disse que foi a melhor coisa do mundo dela, que ela falou para mim. Ela tem 75 anos. Eu falei para eles que eu ia fazer uma oração. Ela disse que foi a melhor coisa na vida dela, que ela disse que ninguém fez para ela na vida dela. Nunca orou por ela. E hoje, sempre estou aqui, sempre estou orando para ela, não tem? Porque ela perdeu o esposo e estava com problema. Uau. Memória, mas ela agradece quando eu vou lá e ela se ouviu, ela fica orando para nós. Amém? Perdeu a oração na hora da tomada de Isso. Você está sendo a sua igreja para ela, né? É exatamente isso. Há 3 prioridades aqui se você quer que sua igreja seja saudável. 3 compromissos, certo? O primeiro compromisso, a primeira prioridade é um compromisso absoluto e fanático a Jesus Cristo. E quando eu falo fanático, eu não estou me referindo a você, né, se arrodear de bomba, né, e ir para o centro de Florianópolis e dizer, vocês creem em Cristo agora, eu vou pipocar vocês tudinho. Não é isso que eu estou falando, não. Certo? Mas, por exemplo, eu fui um grande torcedor na minha época de jovem do Santa Cruz, time lá de Recife, né? E depois que eu me converti, eu até fazia piada, né? Certo? O único time realmente bíblico é o Santa Cruz. Santa Cruz, né? A gente ficava fazendo piada lá e tudo. Mas eu me lembro que eu ia para esses jogos e a gente é conhecido de ter o maior público, certo? Entre todas as séries em 2005. Quando a gente estava na 2008. Quando a gente estava na série C. Certo? Nós estávamos na série. Por sinal, você sabia que o Santa Cruz é o responsável por terem criado a série D? Não existia série para a gente ir, foram criar a série D por causa de Santa Cruz. Não tinha mais para onde ir. Não tinha para onde ir. Eles vão criar uma série D, né? Certo? E se o Santa Cruz continuar caindo, vão cair e continuar criando série para ele. Mas eu me lembro que eu pegava 2 ônibus para chegar nos jogos. Entrava com um monte de gente nesse lugar. Se você nunca foi no estádio do Arruda, certo? Você não sabe o que é arriscar a sua vida. Certo? As instalações são péssimas, vaza em todo lugar. Você vê rachadura em tudo que é lugar. E aquele lugar se entope de gente. Quando a torcida pula, parece que vai desabar. Parece que vai desabar, mexe tudo. O negócio lá. Certo?
E aí era gol, aí eu me abraçava com gente que eu não me conhecia, nunca tinha visto na minha vida. Entendeu? O cara estava fedido, suado, e a gente estava lá rindo, chorando junto. Porque ele era do Santa Cruz, esse cara é automaticamente minha família. Entendeu? Automaticamente minha família. Depois a gente saía de lá, arriscando nossas vidas de novo, voltando para casa. Porque era uma série de assaltos que acontecia após o outro. E aí, como se não bastasse, eu repetia isso de novo. Vezes por vezes por vezes. E eu conto essa história para as pessoas da minha igreja, dizendo a elas: você faria isso por Cristo? Não é? Você é fanático por Jesus assim. Você veste a camisa dele. Você se envolve com o time dele. Você torce pela missão dele, como se fosse sua. Então, se você quer uma igreja saudável, esse tem que ser o nível de compromisso para com a sua igreja. O outro compromisso, nível de compromisso, outra prioridade, é um compromisso absoluto com o corpo de Cristo. Você tem que ser comprometido com o corpo de Cristo. É muito interessante observar que a gente não percebe que quando a gente faz algo a um irmão, a gente está fazendo a nós mesmos, porque se a gente é um corpo. Mas a gente faz isso o tempo todo, não é? A gente tem que ter esse conceito de corpo na cabeça. Nunca deixar de pensar para que a sua igreja cresça saudável. É muito fácil a gente criar facções dentro das nossas igrejas, aonde, vamos dizer assim, eu, fulano e Beltrano, que estamos mais ou menos no mesmo nível espiritual de conhecimento da palavra, olhamos de maneira inferior para outros que não estão no mesmo nível e criticamos. Você sabia que isso é o equivalente a você dar um tiro no seu pé? Porque aquela pessoa é membro do mesmo corpo que você é. Então, o que tem que acontecer é que quando eu tenho um conceito de corpo e um compromisso com o corpo de Cristo, para mim não é suficiente eu crescer espiritualmente. Todo mundo tem que crescer comigo. Não é suficiente eu crescer. Todo mundo tem que crescer. Então é interessante você ter esse compromisso aí. A terceira prioridade para que a sua igreja seja saudável é um compromisso com a obra de Cristo no mundo hoje. Isso envolve duas subprioridades. Uma é o evangelismo, que é a prioridade máxima de uma igreja. E a segunda é o seu envolvimento, vamos dizer assim, nas questões sociais da sua comunidade. Uma vez alguém perguntou uma coisa para mim. Disse: se sua igreja fechasse hoje, a comunidade onde você está sentiria falta de você? Hoje, por exemplo, nós pegamos a nossa igreja lá, Bíblica da Graça em Ibura, né? E metade das pessoas que estão ali vieram através de um ministério que nós tínhamos com crianças carentes na comunidade. Você tem uma ideia? Então, se aquela igreja fechasse, você faria muita falta para aquela comunidade. Eu não estou falando aqui fazer coisa social por fazer coisa social. Não, coisa social da perspectiva do Evangelho, né? Como a gente falou, prioridade máxima é evangelismo. Então, o pastor Lucas aqui compartilhou com vocês o ministério, o projeto que eles têm lá, Refúgio, né? Que ensina a crianças balé, jiu-jitsu, judô e jiu-jitsu. Temos planos para expandir, alfabetização para a terceira idade, reforço escolar. Isso. Mas só está faltando voluntários. Exatamente. Entendeu? Quem sabe alguns Santa Carinenses vão para lá, né? Eu estou orando. Missionários daqui de Santa Catarina. Casa, comida e roupa não vai faltar. Casa para arrumar, roupa para lavar, comida para fazer. Amém. Não se preocupe não. Eu sabia que tinha uma pegadinha nesse negócio aí. Mas pode ir, trabalho lá não falta
Isso, trabalho não falta. Vamos dar uma olhada aqui agora nos... eu vou compartilhar com vocês aqui algo que eu peguei de um livro chamado Sua Igreja Pode Crescer, na página 159, que relata 7 sinais de uma igreja saudável. Primeiro sinal, um pastor que sempre está pensando nas possibilidades de crescimento e sua liderança dinâmica catalisa toda a igreja a agir na direção do crescimento da mesma. Sinal número 2, um grupo de leigos bem motivados e automotivados que descobriram, desenvolveram e estão usando todos os seus dons espirituais para o crescimento da igreja. Sinal 3, uma igreja grande o suficiente para oferecer um leque de serviços que satisfazem as necessidades e expectativas de seus membros. Igreja 4, um equilíbrio adequado da dinâmica relacional entre celebração, congregação e célula. Você está falando aí sobre várias reuniões diferentes, né? Não é aqui em relação a igreja em célula, que é uma conotação negativa quando você escuta essa ideia aí. Eu estava conversando aqui com o irmão Giovanni, é isso? Giovanni, né? Que ele veio de uma igreja batista que foi para esse modelo de célula, né? Que não tem nada a ver com o que a Bíblia nos ensina. O número 5 aqui, uma membresia derivada basicamente de uma unidade homogênea, ou seja, pessoas que vêm mais ou menos de uma comunidade em si, né? Número 6, métodos evangelísticos que têm provado serem produtores de discípulos. Não simplesmente... Eu bato muito nessa tecla porque a gente tem essa mania. A gente acha que a nossa tarefa acabou levando uma pessoa a Cristo. A nossa tarefa acabou de começar quando você leva alguém a Cristo. Assim como você jamais pensaria, tivemos o nosso filho, viemos da maternidade, pronto, a nossa tarefa acabou. Não é? Não, a tarefa acabou de começar, meu amigo. Tem fralda para trocar, né? Tem muita mamadeira para dar, né? A tarefa acabou de começar. Da mesma forma, a gente tem que ter essa ideia de quando a gente leva alguém a Cristo, a tarefa acabou de começar. A gente tem que lembrar disso. Número 7, né, prioridades organizadas de acordo com a ordem bíblica. Isso é 7 sinais de uma igreja. E eu vou passar aqui agora. A gente está com quanto tempo aqui? Temos mais uns 15 minutos. Evangelismo de presença, a gente falou. E agora a gente está indo agora para o evangelismo de proclamação. Por que as pessoas vêm à igreja? Vocês já pararam para pensar? Vocês já fizeram uma pesquisa? Ou já perguntaram às pessoas por que as pessoas vão para a igreja? Vamos fazer uma pesquisa agora. Por que vocês vêm à igreja? E aí? Porque é legal, eu me sinto bem. Porque é legal, eu me sinto bem. Gostei de você ter sendo o ator. Né? Aí. Ficou difícil de levar a sério porque você não está com batom, não está. Porque você mas vamos lá. Mas você falou o que, meu irmão? Estou dizendo que a gente vem na igreja porque se sente muito bem estar sempre na igreja. Uhum. Tem um ambiente, tem uma atmosfera, né? Os irmãos, né? Certo? Que nos fazem bem, né? Quais são os outros motivos que você vai à igreja? Comunhão, aprender da palavra. Muitas vezes o que a gente escuta muito é que as pessoas ou vêm pela dor ou vêm pelo amor. Pela dor ou pelo amor. Não é isso? Isso. E aí depois você vai descobrir que tipo de forma que você chegou na igreja. Isso. Tem gente que vem na igreja porque está passando a dificuldade. Né? Violão, e aí pensou, rapaz, eu vou tentar esse negócio de igreja. Quem sabe não faz alguma coisa pela minha vida. Certo? É uma observação muito interessante aí. Exatamente. Quais são algumas outras razões que as pessoas vêm à igreja? Aula de violão. Aula de violão. Né? Alguma coisa que está sendo oferecida na igreja que interessa alguém da comunidade e ele vem. Crescimento espiritual. Pessoas vêm para crescimento espiritual. Né? Outras razões. Tem pessoas que vêm para ganhar com Deus. Tem gente que vem para ver se consegue alguma coisa, né, de Deus. Curiosidade também. Curiosidade. Questão Né? religiosa. Conseguiu um partido. Oi? Conseguiu um partido. Tem revelações vindo dali, viu, gente?
Eu ia à igreja católica quando eu não era convertido por uma única razão: paquerar. Né, Rogério? Ele está agindo. Não sei o que eles estão falando. Né? Nunca entrou para rezar, entrou para paquerar. Na paquerar. Né? Então, há várias razões porque as pessoas vêm à igreja, certo? Eu queria compartilhar com vocês aqui, né, 11 razões mais conhecidas, depois de algumas pesquisas, que pessoas vêm à igreja, os motivos que as pessoas vêm à igreja. Primeiro, por uma questão social. Pessoas vão à igreja, pois é parte da cultura social da qual elas cresceram. Nos Estados Unidos, até os anos 70, metade dos anos 80, pessoas iam à igreja porque fazia parte do seu convívio social. A minha mãe, meu avó fazia parte dessa igreja, minha mãe fazia parte dessa igreja, eu faço parte dessa igreja. Isso, né? Simplesmente porque era uma coisa social a fazer. Tem muita gente que vem à igreja por causa disso, né? Dessa razão. Outra razão é para desenvolver prospectos para os meus negócios. Recebi uma vez um irmão na igreja, né, que vendia colchão magnético. Você já conheceu alguém que vende colchão magnético? Eu já. Uhum. Pois é. O irmão veio por 2 semanas e eu vi que o interesse dele não era Jesus, né? Era quantas pessoas vão comprar meus colchões magnéticos, certo? Dos quais são ridiculamente caros e não fazem nada de diferente do seu colchão. Então tem gente que vem por causa disso. Outra razão é procurando sua outra metade, né? Como a gente falou aí, certo? Eu vou para a igreja porque de repente tem uma menina lá boa para mim, tem um rapaz bom para mim, né? Aí a gente vem à igreja por essas razões. Outra razão é por medo e culpa. Eu tenho medo do que vai acontecer se eu não for à igreja. Eu tenho que ir à igreja porque eu estou pecando muito, né? Eu vou à igreja para impressionar a Deus. Eu vou à igreja para compensar alguma área da minha vida. Então você tem essas razões que as pessoas vêm à igreja. O outro pode ser histórico familiar, como eu falei aqui, né? Cresci num lar cristão, nasci num lar cristão, cresci dentro dele, e é por isso que eu venho à igreja. Eu conheci tinha uma moça lá na nossa igreja que ela veio de uma outra, né, para a nossa, e aí chegou lá, a gente começou a conversar com ela sobre o Evangelho, e aí eu identifiquei que ela nunca tinha tomado uma decisão para Cristo. E para ela a maior dificuldade foi se convencer que ela nunca tinha feito isso. Porque na cabeça dela, como assim eu tenho que tomar uma decisão para Cristo? Eu já nasci crente. Foi a primeira reação dela. E a gente sabe que a Bíblia não ensina que ninguém nasce crente. A Bíblia nos ensina que todo mundo nasce descrente. Então há esse histórico familiar. Um outro é sofrimento, a gente falou sobre isso, né? A perda de uma pessoa, você passa por um divórcio, você tem um filho nas drogas, você perdeu o emprego, né? Tem uma série de... Você está passando por problemas de saúde, tem uma série de sofrimentos da vida que vai motivar certas pessoas a irem à igreja. Um outro seria os filhos. Tem pessoas que têm filhos e dizem: rapaz, está na hora da gente ir para uma igreja. Nunca pensaram em igreja, mas estão com filho agora, né? É melhor a gente ir lá na igreja, né? Para ter algum tipo de ensinamento religioso, alguma base moral para a vida dele, ética para a vida dele. Tem gente que vem para a igreja depois que tem filho. Uma outra razão seria amizades. Você se sente solitário e você vai numa igreja e aí você conhece 2, 3 pessoas, fica na igreja ou vai continuamente na igreja porque você tem pessoas que te conhecem lá e você gosta das pessoas e você desenvolveu uma amizade. Algumas pessoas vão por crescimento espiritual, como a gente observou aqui. Pessoas que querem crescer espiritualmente. Outras pessoas vão por necessidade de significado. Estão tendo uma crise existencial, né? Porque eu estou aqui, para que eu estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. E aí eu acho que eu vou na igreja para descobrir isso.
E aí vai na igreja. Isso é uma outra motivação. Outras para conhecer a Deus. Quem é esse Deus que todo mundo tanto fala? E essas 11 razões, elas só nos servem para perceber que no nosso evangelismo a gente tem que perceber que ele vai tomar formas diferentes de como a gente vai abordar essas pessoas. A maneira que você aborda uma pessoa com um evangelho que veio para poder vender colchão magnético é diferente da maneira que você vai abordar uma pessoa com o evangelho que veio porque ela quer saber porque ela existe. Um está num interesse e num nível espiritual diferente do outro. Certo? Talvez você vai ter que ser muito mais, vamos dizer assim, forçadamente, né, confrontador do que o outro. O outro meio que tá querendo ouvir. O outro não veio para ouvir. Ele veio para vender. Então a gente tem que lembrar que pessoas vêm à igreja por razões e motivos diferentes, e a gente tem que perceber que esses motivos e razões mexem como é que a gente vai apresentar o evangelho para essas pessoas. Eu tenho uma tarefa para vocês. E a minha tarefa para vocês é a seguinte, né? Eu quero que vocês vão para casa e pensem no contexto da igreja local de vocês. De tudo que a gente falou. Se você tivesse que avaliar a sua igreja, quais eram algumas dessas áreas que vêm à sua mente, de que você acha que você deveria ou investir mais, desenvolver, começar, né, pensar já com esses conceitos e esses termos. Primeira parte amanhã do nosso tempo juntos, eu vou perguntar a vocês, e aí? O que vocês pensaram? Certo? Eu vou pedir para vocês compartilhar aqui com a gente. Eu creio que a gente cresce melhor quando a gente tem essa troca, né, de conhecimento aí. Então amanhã a gente vai voltar para fazer isso. Então por hoje é só.